Bom dia, meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi em astronomia. A astronomia é a ciência mais antiga. Ela estuda o universo e seus corpos celestes. Ciência é uma palavra derivada do latim que significa saber, conhecer. Aqui eu tenho uma linha do tempo da história da astronomia. E tudo começa na pré-história, quando o homem primitivo observava o céu. Segundo alguns especialistas, ele registrava suas observações na forma de gravuras, os petróglifos. Na Mesopotâmia, os babilônios fizeram observações importantes para a medição do tempo e navegação. Eles contemplavam o céu dos zigurates, templos em formas de pirâmides. Esse povo também acreditava que a Terra era plana. Segundo Flávio Joséfo, Abraão foi muito importante para a astronomia, porque, segundo ele, o pai dos hebreus ensinou os sábios egípcios a aritmética e a astronomia durante um tempo de carestia em Canaã. Os egípcios também associavam a astronomia com a religião. Acredita-se que as pirâmides de Gizé são alinhadas com algumas estrelas do cinturão de Órion. O Stonehenge é uma estrutura de pedras que pode ter sido construída pelos druidas, sacerdotes celtas, para marcar o fim do solstício de verão. Os chineses também foram muito importantes para a astronomia. Gandhi, um dos chineses, foi o primeiro a catalogar o céu, contando mais de 1000 estrelas e 100 constelações. Os chineses foram capazes de prever uma supernova e o aparecimento do cometa Halley. Infelizmente, muitos de seus escritos foram perdidos. Os gregos também fizeram grandes contribuições para a astronomia. No século II a.C., Hiparco de Niceia estabelece a primeira classificação de estrelas. No ano 230 a.C., Erastótenes mede a circunferência terrestre. E em 1150 a.C., Ptolomeu cria o modelo geocêntrico, sintetizando o conhecimento anterior e também os seus. Al-Batani foi um árabe responsável por aumentar a classificação de estrelas que Hiparco fizera, tanto que algumas estrelas que ele nomeou ainda têm esses nomes até hoje. Em 1543, Nicolau Copérnico contradiz a teoria geocêntrica de Ptolomeu. Em 1609, Galileu Galilei inventa o telescópio, com o qual ele descobrirá mais tarde 4 satélites de Júpiter no ano seguinte. De 1609 a 1619, Johannes Kepler estabelece uma série de leis sobre o movimento dos planetas. Em 1687, Isaac Newton publica a Lei da Gravidade Universal, que permite compreender o porquê dos planetas girarem em torno do Sol. Em 1687, Edmund Halley calcula a órbita do cometa que tem seu nome. Em 1781, William Herschel descobre Urano. John Herschel cataloga 68.948 estrelas, 2.306 nebulosas e 3.347 estrelas duplas. Em 1846, Johann Gale localiza Netuno. De 1905 a 1914, é criado o diagrama de Hertzsprung-Russell, um gráfico que mostra a relação de luminosidade versus o tipo espectral e a temperatura efetiva. Em 1916, Albert Einstein enuncia a teoria da relatividade geral. Em 1929, Edwin Powell Hubble formula a lei da expansão do universo. Em 1930, Clyde descobre Plutão. E, em 1939, Hans Albert descobre que a luz das estrelas provém da fusão nuclear. O que são as constelações?
As constelações não são apenas estrelas ligadas que formam uma imagem, mas na verdade elas são uma determinada região do espaço que possui uma infinidade de astros, mesmo que estes não façam parte do desenho. Muitos povos criaram suas próprias constelações, mas apesar disso, no século XX, a União Internacional de Astronomia definiu as constelações e suas fronteiras. Atualmente há 88 constelações no céu. O que é o solstício e equinócio? O solstício é um evento astronômico em que o dia tem maior duração do que a noite, ou o inverso, sendo que ele acontece duas vezes, uma vez no verão e outra vez no inverno. Já o equinócio é quando o dia e a noite têm a mesma duração, ocorrendo uma vez na primavera e outra no outono. O que são as estrelas? As estrelas são enormes bolas de gás. Elas brilham graças às fusões nucleares que ocorrem em seu núcleo. As estrelas são classificadas de acordo com a sua magnitude aparente. Johannes Bayer, astrônomo e advogado alemão, classificou a magnitude das estrelas de uma constelação utilizando o alfabeto grego. A mais brilhante é alfa, depois beta e assim por diante. Quanto mais brilhante a estrela, menor a magnitude, e quanto menos brilhante, maior a magnitude. A vida de uma estrela começa com uma nebulosa molecular gigante. Essa nebulosa molecular gigante pode virar uma estrela pequena ou uma estrela gigante. Se for uma estrela pequena, ela se torna uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária com uma anã branca no centro. Já a estrela gigante vira uma supergigante vermelha que explode em uma supernova, resultando em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. As cores das estrelas. As estrelas têm diferentes cores, que indicam o quão quente é a estrela. As estrelas azuis são as mais quentes, depois vêm as brancas, as amarelas, laranjas e as vermelhas, que são as mais frias. E aqui tem uma tabela em relação à cor e à temperatura da superfície. E essa é a minha apresentação. Obrigada.